Você já se perguntou o que se passa na mente de um narcisista quando, de repente, ele perde o controle sobre alguém que costumava manipular com maestria? E se eu te dissesse que bastam apenas 48 horas de silêncio absoluto para desencadear um verdadeiro colapso psicológico nesse tipo de pessoa? Segundo os estudos profundos de Carl Jung sobre o ego, as máscaras sociais e a sombra do inconsciente, ignorar um narcisista por 2 dias não é apenas um gesto de autopreservação, é uma estratégia poderosa de desestabilização emocional. Neste vídeo, vamos mergulhar nos labirintos da mente narcisista à luz da psicologia analítica, para entender como o vazio de atenção pode se tornar o maior pesadelo de quem depende do olhar do outro para existir. Carl Jung acreditava que cada indivíduo constrói personas para lidar com o mundo exterior, mas o narcisista eleva essa construção a um nível extremo. Ele vive não apenas por trás de uma máscara, mas dentro dela. Ao retirar sua atenção, você arranca a base que sustenta sua falsa identidade. E é aí que começa a crise. Imagine a cena. Alguém acostumado a ser o centro das atenções, repentinamente ignorado. Nenhuma mensagem visualizada, nenhum gesto de aprovação, nenhum espelho emocional. O resultado? Um pânico crescente, uma ânsia por validação que se transforma em desespero silencioso. O que torna esse comportamento ainda mais revelador é que durante essas 48 horas de silêncio, o narcisista é obrigado a confrontar algo que ele evita a qualquer custo, ele mesmo. Sem o eco constante das reações alheias, ele é lançado contra o vazio do próprio ego inflado. Jung nos ensina que é nesse confronto com a sombra, tudo aquilo que negamos ou reprimimos dentro de nós, que mora o verdadeiro terror. Para o narcisista, o silêncio do outro não é apenas ausência de som, é o espelho quebrado, onde sua imagem idealizada começa a desmoronar. Este vídeo é um convite para você entender, com base na psicologia profunda de Carl Jung, porque o simples ato de ignorar pode ser tão transformador, não só para você, mas também para aquele que tenta controlar através do jogo emocional. Vamos juntos explorar por que essas 48 horas têm um poder tão devastador sobre a mente narcisista e como esse comportamento pode ser o início da sua libertação. Não saia daí, porque o que você vai descobrir a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga relacionamentos abusivos e o poder silencioso da sua própria ausência. Agora que você entendeu a importância do silêncio e da ausência, prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nas reações emocionais, psicológicas e até inconscientes que um narcisista experimenta ao ser ignorado. Carl Jung nos guia por esse caminho sombrio, mas libertador. Vamos desvendar cada etapa desse processo e te mostrar por que, depois de 48 horas de silêncio, nada jamais será como antes. Carl Jung nos ensinou que o ser humano é composto por diferentes camadas psíquicas: o ego, a persona, a sombra e o inconsciente coletivo. Quando aplicamos essa visão ao comportamento narcisista, percebemos que há um distanciamento radical entre o que esse indivíduo demonstra ao mundo e quem ele realmente é por dentro. O narcisista constrói uma persona altamente idealizada, moldada para agradar, manipular e dominar. Mas essa máscara é frágil. Quando ele é ignorado, especialmente por alguém que costumava reagir às suas provocações, a estrutura inteira dessa persona começa a rachar, e é nesse ponto que o colapso se inicia. O silêncio se torna um espelho incômodo, onde ele já não vê admiração, desejo ou controle, mas apenas sua própria insignificância. Durante as primeiras horas do silêncio, o narcisista costuma entrar em negação. Ele racionaliza sua falta de controle com frases como: "Ela vai voltar a me procurar",
Ou ele está fazendo isso só para chamar a atenção. Jung apontava que essa racionalização é um mecanismo do ego para manter a ilusão de poder. O ego narcisista, que se alimenta constantemente da validação externa, sente um desconforto crescente quando não encontra essa fonte de sustento. A ausência de resposta é interpretada como uma ameaça à sua autoimagem. Ele se convence de que não está sendo afetado, mas na realidade já começou a ser corroído internamente pelo desespero e pela insegurança. A falta de estímulo externo o obriga a voltar o olhar para dentro. Algo que Jung descreve como o primeiro passo rumo ao confronto com a sombra. À medida que o tempo passa, algo começa a mudar. O narcisista sente que está perdendo território. A ausência de controle sobre a narrativa o leva a uma sensação de caos emocional. Para alguém que sempre manipulou com palavras, reações e dramatizações, o silêncio do outro é ensurdecedor. E é aqui que o pânico começa a se manifestar com mais clareza. A ansiedade cresce. Ele revisita conversas antigas, busca pistas em redes sociais, analisa comportamentos passados, tudo na tentativa desesperada de recuperar a ilusão de controle. Jung já alertava: quanto mais o ego tenta dominar, mais a sombra se fortalece. E nesse momento, a sombra do narcisista começa a ganhar voz, trazendo à tona inseguranças profundas, medos de abandono e a dor silenciosa de uma identidade, construída sobre a ilusão. O pânico do narcisista não é apenas emocional, mas também existencial. Ele se dá conta de que sua existência simbólica, aquilo que ele projetava para o mundo, está sendo ignorada. Isso é devastador para alguém que só se sente real através da reação do outro. Carl Jung dizia que o ser humano se torna consciente através do reconhecimento do outro. Mas no caso do narcisista, essa necessidade é distorcida, hipertrofiada. Sem reação, ele não apenas sente que está sendo ignorado, mas também que está desaparecendo. A angústia toma conta, e a mente do narcisista entra em espiral. Ele começa a oscilar entre ataques de raiva silenciosa, tentativas de provocação e comportamentos impulsivos. Tudo isso para tentar recuperar algo que por 48 horas foi negado, o olhar do outro. Nesse momento, o narcisista pode tentar inverter o jogo. Ele começa a agir como se fosse ele quem estivesse ignorando, bloqueando ou se distanciando. Mas essa é uma ilusão desesperada. Carl Jung diria que esse comportamento é uma tentativa do ego de restabelecer uma narrativa onde ele ainda tem o controle. No entanto, por trás dessa tentativa está um medo profundo de aniquilação simbólica. O narcisista está sendo forçado a encarar seu verdadeiro eu sem as máscaras, sem o controle, sem o jogo. E esse verdadeiro eu, muitas vezes, é um espaço vazio, sem identidade sólida, sem amor próprio genuíno. O silêncio do outro, ao contrário do que ele esperava, não é uma pausa no jogo. É o início do fim da ilusão. E isso para o narcisista é insuportável. Quando Carl Jung falava da sombra, ele se referia à parte da psique que contém tudo aquilo que o ego se recusa a aceitar ou reconhecer. No caso do narcisista, essa sombra é imensa, pois ele vive em constante negação de sua vulnerabilidade, fragilidade e dependência emocional. Ao ser ignorado por 48 horas, ele é obrigado a enfrentar exatamente essa parte de si mesmo. Já não há mais distrações, nem jogos, nem espelhos. Apenas o silêncio e o vazio. A ausência do outro o obriga a olhar para dentro. E nesse mergulho, ele começa a vislumbrar partes de si que havia enterrado profundamente. O confronto entre ego e sombra torna-se inevitável, e o colapso emocional que se segue pode ser devastador. Esse colapso não acontece de forma visível, pelo menos não no início. O narcisista tenta manter a aparência de controle, mas internamente ele está sendo tomado por uma angústia silenciosa.
Carl Jung afirmava que o ego é apenas uma pequena parte da consciência e que a verdadeira transformação ocorre quando o indivíduo é forçado a expandir essa consciência, enfrentando sua sombra. Para o narcisista, esse processo é como uma implosão. A ausência de atenção externa desmonta a estrutura que sustentava sua autoimagem. O que sobra é um sentimento de abandono, insignificância e medo. Ele começa a experimentar sensações que sempre negou aos outros: solidão, dúvida, insegurança, e isso é insuportável para um ego que se alimentava da ilusão de superioridade. Conforme as horas passam, o narcisista inicia tentativas de retomar o controle. Ele pode enviar mensagens indiretas, postar conteúdos ambíguos em redes sociais, tentar provocar ciúmes ou mesmo recorrer a contatos em comum para sondar o que está acontecendo. Essas ações são reflexos de uma mente que já não suporta o silêncio. Mas, segundo Jung, quanto mais o ego resiste ao confronto com a sombra, mais intenso se torna o sofrimento psíquico. O narcisista está em guerra consigo mesmo. Por fora, tenta aparentar indiferença. Por dentro, vive um caos emocional. E tudo isso foi desencadeado não por um ataque direto, mas por algo muito mais poderoso: a ausência total de resposta. Esse estado de desespero silencioso é um momento decisivo. É quando o narcisista percebe que está perdendo algo que julgava garantido: a sua influência sobre o outro. Carl Jung diria que, nesse ponto, o inconsciente começa a empurrar conteúdos reprimidos para a consciência. Memórias antigas, traumas não resolvidos, rejeições do passado. Tudo começa a emergir. E como ele não sabe lidar com essas emoções sem terceirizar a culpa, ele pode entrar em um ciclo de autossabotagem, manipulação intensificada ou mesmo isolamento forçado. Mas nada disso traz alívio, porque a fonte do sofrimento não está fora, mas dentro. E o narcisista, mesmo sem saber, está sendo forçado a iniciar um processo de individuação, o caminho junguiano para a integração psíquica, sem ter recursos internos para sustentar esse processo. A tentativa de reconectar-se com a fonte de validação se torna cada vez mais urgente. O narcisista pode mudar completamente sua abordagem, indo de atitudes hostis para declarações de afeto, pedidos de desculpa ou até fingindo arrependimento. Mas Carl Jung alertava que essas mudanças súbitas de comportamento são defesas do ego em colapso. Não se trata de transformação genuína, mas de estratégias para fugir do confronto interno. O narcisista, neste ponto, está tão desesperado por uma reação que qualquer sinal mínimo de atenção será visto como uma vitória. Por isso, manter o silêncio não é apenas uma atitude de autoproteção, mas uma forma de resistir à manipulação emocional e, ao mesmo tempo, forçar o outro a lidar com suas próprias sombras. E isso, para quem nunca aprendeu a lidar consigo mesmo, é o maior castigo de todos. Carl Jung descreveu a psique humana como um sistema complexo de forças conscientes e inconscientes, onde o equilíbrio entre elas é fundamental para a saúde mental. No narcisista, esse equilíbrio nunca existiu de fato. O ego domina tudo, suprimindo qualquer fragilidade e negando sistematicamente a própria sombra. Ao ser ignorado por 48 horas, esse frágil castelo de cartas começa a ruir, dando lugar a uma espiral psicológica descendente. O narcisista entra em um estado de desequilíbrio tão intenso que até mesmo ele, que sempre acreditou ter controle absoluto sobre suas emoções, se vê desorientado. O silêncio do outro expõe uma verdade que ele tem medo de encarar. Sua identidade está construída sobre a necessidade constante de validação externa. E quando isso desaparece, ele perde o senso de si. Durante esse processo, o narcisista vivencia uma série de reações emocionais extremas. Ele oscila entre raiva,
tristeza, ressentimento, medo e até episódios de euforia ilusória, tentando se convencer de que está melhor sem o outro. Mas, segundo Jung, essa volatilidade emocional é típica de uma psique em conflito profundo. O ego, ao ser confrontado com a realidade de que não é autossuficiente, entra em pânico. Ele começa a projetar sua dor nos outros, culpando o mundo por seu sofrimento. Essa projeção é um dos mecanismos mais estudados por Jung, e no narcisista ela se manifesta com uma força brutal. Ele pode difamar, desvalorizar, manipular ou se fazer de vítima, tudo para evitar o confronto com a verdade mais dolorosa. Sem o outro, ele sente que não existe. A obsessão se instala. O narcisista começa a reviver mentalmente conversas, interpretar olhares, analisar cada gesto da outra pessoa. Ele transforma lembranças em fantasias e cria narrativas internas para justificar o silêncio do outro. Carl Jung dizia que a mente, quando incapaz de lidar com o presente, se refugia em construções psíquicas ilusórias. E é exatamente isso que o narcisista faz. Ele reconstrói a realidade a partir de seus desejos, medos e expectativas não atendidas. Essa distorção da realidade é tão intensa que ele pode até acreditar que está sendo punido injustamente. No fundo, ele é incapaz de entender que a dor que sente não foi causada pelo outro, mas por ele mesmo, por viver uma vida inteira desconectado da sua essência. Neste estágio, a paranoia pode começar a se manifestar. O narcisista passa a imaginar que o outro está ignorando propositalmente, que está com outra pessoa, que está tramando algo. Essas fantasias, muitas vezes infundadas, são o reflexo de um inconsciente em colapso. Jung acreditava que quando a mente perde o contato com o eu verdadeiro, ela passa a ser dominada pelas forças inconscientes. No narcisista, isso se traduz em delírios de controle e em um comportamento cada vez mais autodestrutivo. Ele pode começar a se expor nas redes sociais de forma exagerada, tentar provocar ciúmes ou até ameaçar cortar todos os laços, mesmo ainda desejando ardentemente uma reação. Tudo isso é feito não porque ele quer se libertar, mas porque ele não suporta mais o próprio silêncio interno. É importante compreender que, nesse momento, o narcisista está sendo confrontado com uma verdade junguiana fundamental. O sofrimento é o caminho da transformação, mas ao contrário de alguém disposto a crescer, ele resiste com todas as forças. Ele quer que o mundo mude, não ele mesmo. O narcisista quer de volta o controle, não a consciência. Ele quer novamente ser o centro, não aprender a existir por si. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, começa quando paramos de fugir da dor e encaramos nossas sombras. Mas o narcisista, ao ser ignorado, faz o oposto. Ele foge ainda mais para dentro de sua ilusão, tentando reverter o silêncio em atenção e a ausência em caos. E assim, quanto mais ele tenta escapar de si mesmo, mais profundamente afunda em seu próprio abismo psicológico. Após 48 horas de silêncio absoluto, o narcisista, já dominado por angústias internas e pelo caos psicológico, inicia o que Carl Jung chamaria de um movimento regressivo do ego. Ele retorna aos padrões mais primitivos de comportamento em busca de restabelecer a ordem que perdeu. Esse movimento não é consciente nem racional. É um impulso desesperado que surge do medo existencial de desaparecer. Ele sente que está sendo apagado da história do outro e, para alguém que depende do reflexo alheio para existir, essa sensação é equivalente à morte simbólica. Nesse estado, ele abandona toda a superioridade e começa a buscar reconexão. Mas não se engane, essa busca não nasce da empatia, nasce do desespero de manter o ego intacto. A primeira reação costuma vir mascarada de arrependimento.
O narcisista reaparece com mensagens suaves, aparentemente humildes, demonstrando saudade ou interesse. Pode até simular uma autocrítica, dizendo que pensou muito nesses 2 dias e percebeu alguns erros. Jung, no entanto, ensinava que a verdadeira transformação psíquica exige confronto direto com a sombra e desconstrução da persona. No narcisista, esse arrependimento é apenas uma performance, uma adaptação da persona para se adequar ao novo cenário emocional. Ele não quer se transformar, quer se reposicionar para recuperar o controle. E para isso, ele está disposto a tudo: mentir, chorar, prometer. Tudo com uma intensidade teatral, cuidadosamente encenada para atingir o alvo emocional da outra pessoa. Ao perceber que o silêncio provocou algum tipo de ruptura, o narcisista tenta reposicionar sua narrativa. Ele pode afirmar que sentiu a ausência, que refletiu sobre o relacionamento, que percebeu sua falta. No entanto, como nos alerta Jung, uma mente que nunca passou pelo processo de individuação, a integração das suas partes conscientes e inconscientes apenas simula maturidade. O discurso do narcisista parece maduro, mas está contaminado pela urgência de restaurar seu status simbólico. Ele precisa, acima de tudo, sentir que ainda tem impacto sobre o outro. Se essa sensação de controle retornar, ele se acalma. Se não retornar, ele intensifica os esforços ou muda de estratégia, muitas vezes apelando para chantagens emocionais, promessas irreais ou até ameaças veladas de abandono definitivo. Jung dizia que a sombra, quando ignorada por muito tempo, toma o controle do indivíduo. E no narcisista, esse domínio da sombra aparece de forma sutil. Ele se torna ainda mais manipulador, mais convincente, mais teatral. Sua mente está completamente absorvida na necessidade de sobrevivência simbólica. E como o silêncio o forçou a encarar a própria insignificância, agora ele fará de tudo para apagar essa dor através da ilusão de reconexão. É nesse ponto que ele parece mais sensível, mais generoso, mais aberto. Mas é tudo um movimento circular. Assim que ele sentir que recuperou o controle, retornará aos antigos padrões, pois sua estrutura interna não foi transformada, apenas abafada temporariamente pelo pânico da rejeição. Esse é o momento mais perigoso para quem está do outro lado. Ver o narcisista mudado, falando com doçura, admitindo erros, pode criar a ilusão de que o silêncio produziu uma transformação real. Mas, segundo Carl Jung, transformação real não acontece sem dor profunda, sem enfrentamento verdadeiro da sombra e sem desconstrução do ego. O narcisista, por definição, evita tudo isso. O que ele quer é apagar a dor causada pela perda de controle, não lidar com a causa dessa dor. Por isso, esse retorno aparente ao afeto é uma armadilha psíquica, cuidadosamente construída para atrair novamente quem ousou desaparecer. Ele não aceita perder e usará todas as suas armas emocionais para se fazer necessário novamente. Carl Jung acreditava que a cura psicológica não vem da fuga da dor, mas do enfrentamento direto com ela. Quando alguém decide ignorar um narcisista por 48 horas, não está apenas interrompendo um ciclo de manipulação, está criando espaço para a própria psique respirar. O silêncio, nesse caso, não é uma arma de guerra, mas um instrumento de cura. Ele rompe o vínculo ilusório criado pelo narcisista, aquele que faz com que a vítima se sinta responsável pelos sentimentos e reações do outro. Jung ensinava que a verdadeira liberdade começa quando deixamos de projetar nossa identidade sobre os outros e passamos a integrar nossas próprias sombras. O silêncio permite esse reencontro consigo mesmo. Ele interrompe a simbiose emocional e convida à individuação, o processo de se tornar quem realmente somos.
Para o narcisista, esse silêncio é um veneno. Para quem está do outro lado, é um remédio amargo, mas necessário. Durante essas 48 horas, a vítima tem a oportunidade de perceber o quanto sua energia estava sendo drenada, ou quanto suas emoções estavam sendo controladas, e o quanto sua autoestima estava sendo moldada pelas reações do outro. Esse tempo de ausência se transforma em clareza. Jung dizia que o inconsciente se comunica por meio de símbolos, e o silêncio é um dos mais poderosos deles. Ele simboliza o fim da dependência, a morte do ciclo vicioso e o nascimento de um novo centro de gravidade psíquico. Quando a vítima percebe que sobreviveu sem o outro e que, na verdade, está mais inteira, algo muda de forma definitiva dentro dela. É nesse espaço de silêncio que a cura começa. E, paradoxalmente, é também nesse mesmo espaço que o narcisista começa a perder poder. Jung falava que a psique precisa se reorganizar constantemente, e a ausência de resposta obriga o narcisista a tentar reorganizar seu mundo interno sem o espelho do outro. Mas como ele nunca aprendeu a fazer isso de forma autêntica, o resultado é uma desintegração crescente. Enquanto isso, quem está do outro lado se mantém firme no silêncio, começa a acessar forças internas que estavam adormecidas. A clareza emocional aumenta, o ciclo de culpa se dissolve e a percepção sobre o relacionamento muda completamente. A distância revela a manipulação com nitidez e o que antes parecia amor passa a ser reconhecido como controle. Jung dizia que o maior passo em direção à liberdade é a tomada de consciência. E é isso que o silêncio proporciona: consciência. Ele mostra que o valor pessoal não depende da atenção de alguém que precisa dominar para se sentir vivo. Ele prova que a ausência do outro não é uma perda, mas uma libertação. Ele revela que o verdadeiro eu sempre esteve lá, apenas abafado pela necessidade constante de agradar, justificar e reagir. O silêncio, quando sustentado com consciência, se transforma em força. E essa força não grita, não se justifica, não recua. Ela simplesmente existe, sólida, centrada, desperta. E quando o narcisista percebe isso, sua estrutura interna entra em colapso, pois ele finalmente entende que perdeu o que mais temia, o poder sobre o outro. Carl Jung acreditava que o sofrimento tem propósito. Ele dizia que a dor não é algo a ser evitado, mas compreendido. Ignorar um narcisista por 48 horas é, acima de tudo, um ato de coragem. É a decisão consciente de romper com a fantasia e encarar a realidade. É o início de um processo de individuação, onde a pessoa deixa de ser extensão emocional do outro e passa a ser um centro psíquico autônomo. E para o narcisista, esse é o maior golpe: perceber que mesmo após sua ausência, o outro floresceu. Porque, no fundo, tudo o que ele temia era exatamente isso: que sua ausência não significasse nada. E quando o silêncio revela que ele não era necessário, apenas presente, toda a ilusão de grandeza desmorona. E o que sobra, enfim, é o vazio que ele tanto tentou esconder, agora escancarado. Carl Jung nos deixou uma lição que ecoa profundamente neste tema. Aquilo que negamos em nós mesmos aparece nos outros como destino. Ao ignorar um narcisista por 48 horas, você não apenas interrompe uma dinâmica destrutiva, você provoca uma revolução silenciosa na psique dele. Porque o que para você pode ser apenas um intervalo de autocuidado, para ele é a implosão do mundo simbólico que construiu. Durante esse silêncio, ele é confrontado com o que mais teme: o esquecimento, a irrelevância, o colapso da ilusão de controle.
Ele entra em pânico não porque sente saudade, mas porque percebe que está perdendo a capacidade de manipular, de influenciar, de existir através do outro. E esse é o tipo de pânico que nasce não do coração, mas do ego em ruínas. Enquanto isso, quem ousa silenciar também está passando por um processo profundo. De início, o silêncio pode parecer cruel, pesado, até doloroso, mas ele logo se revela como um portal para a clareza. Cada hora sem contato traz mais lucidez. Cada ausência de reação devolve um pouco mais da sua liberdade emocional. E, aos poucos, o que parecia um jogo de poder se transforma em um processo de cura. Você percebe que não precisa ser intérprete dos sentimentos de alguém que nunca quis se revelar por completo. Você compreende que não deve mais carregar culpas que não lhe pertencem. E, acima de tudo, você sente com toda a força que merece um amor que não seja uma negociação emocional constante. A grande revelação, segundo Jung, é que a consciência liberta. E é exatamente isso que o silêncio entrega a quem está disposto a atravessá-lo. Ele desnuda intenções, revela padrões e desmascara a ilusão. Quando o narcisista tenta voltar, envolto em palavras doces, gestos ensaiados e falsas promessas de mudança, sua mente já está desperta o suficiente para reconhecer que o jogo se repete. Só que agora você não está mais no tabuleiro. Você não sente mais medo, não tem mais urgência, não precisa mais da aprovação dele, porque algo muito maior nasceu dentro de você, a consciência do seu valor. E quando isso acontece, não há manipulação que te convença a recuar. Para o narcisista, o silêncio revela sua dependência do controle. Para você, ele revela sua independência emocional. E é nesse paradoxo que reside a chave da libertação. Ignorar por 48 horas pode parecer pouco, mas é tempo suficiente para desmascarar uma dinâmica inteira de abuso emocional. É o suficiente para provocar uma crise interna que ele jamais admitirá. E é, acima de tudo, um ritual de rompimento simbólico com tudo aquilo que te prendia. Você não é mais o espelho onde ele se admirava. Agora você é o reflexo de sua própria integridade restaurada. E isso é tudo o que ele jamais conseguirá controlar. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se você se identificou com essa jornada de reconexão, com sua essência, e quer continuar expandindo sua consciência emocional, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. E deixe nos comentários, você já experimentou o poder do silêncio? Como foi sua experiência? Sua história pode inspirar outros a darem o primeiro passo rumo à liberdade emocional. Aqui, sua voz tem valor e seu silêncio mais ainda.